Se você já viu o nosso vídeo de penicilina benzatina, se você não viu, olha aqui no nosso canal, você viu que eu falei sobre os pacientes com sífilis. Agora vamos imaginar que esse paciente está com uma neurosífilis, uma meningoencefalite pelo treponema pallidum. O que você vai fazer com ele? Porque, como eu falei no vídeo, a penicilina benzatina não funciona nesses casos. Vamos aprender hoje então? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no PC Zerado, sou o professor Rafael e hoje eu vou falar com vocês sobre a penicilina cristalina, uma medicação que ela vai vir para ajudar a complementar aquilo que a benzatina não consegue fazer, tá bom? Especialmente a penetração no sistema nervoso central. Então vamos lá, conhecer essa droga. Olha só, a gente está falando então de uma medicação que ela é da classe dos beta-lactâmicos, tá? Ela, assim como a penicilina benzatina, a cristalina, ela vem com um pozinho aqui dentro da ampola, então você vai precisar reconstituir essa ampola antes de fazer a aplicação no seu paciente. E ela também dita dose em milhões de unidades, tá bom? Assim como a penicilina benzatina. Uma curiosidade, essa questão das doses em milhões de unidades se trata por uma questão de costume. Quando a penicilina foi criada, ela era feita em vários frasquinhos, mas variava de frasco para frasco a quantidade, a concentração de penicilina em cada uma delas. Então, por exemplo, tinha alguns frascos que podia ter 3 mg, outros 4, outros 3,5. E para tentar, então, uniformizar a forma que se falava a dose das penicilinas, falou-se, então, nas unidades internacionais. Criou-se esse critério das unidades internacionais e continua até hoje. Isso é só uma curiosidade histórica aí. Então, gente, como que vai funcionar, então, essa droga? A gente está falando de uma droga ali que se liga nas proteínas ligadoras de penicilina, tá? E ligando nas proteínas ligadoras de penicilina, ela vai impedir a produção da parede da bactéria. Então, isso pode acabar fazendo com que ela tenha uma ação bactericida e destruir a bactéria ali. Isso é um resumo da ação da penicilina cristalina. É muito parecida com outras beta-lactâmicos, tá? A sua ação ali, especialmente sobre o treponema, a gente está falando de uma medicação muito forte para a questão da sífilis, para neurosífilis especialmente. Quando a meninge está inflamada, ela consegue penetrar bem ali no sistema nervoso central, uma coisa que a penicilina benzatina não consegue, e consegue, além de penetrar, atingir doses muito legais, muito altas ali no sistema nervoso central. Além do treponema, ele também pode agir sobre o Neisseria meningitidis, dependendo da sensibilidade, tá? E até mesmo também algumas cepas ali de Streptococcus, tá bom? De Streptococcus. Mas realmente vamos focar aqui na sua ação contra a sífilis, tá? É uma medicação que ela tem uma meia-vida curta, então a gente vai precisar fazer ela de 4 em 4 horas normalmente. Isso lembra muito a ciclovir, né, que tem uma meia-vida também bastante curta, que tem que fazer de 4 em 4 horas. A oxacilina também tem que ter uma meia-vida bem curta, como eu falei com vocês lá no vídeo de oxacilina. Tem uma boa penetração no sistema nervoso central e a eliminação dela é renal. Neste caso aqui, como a gente está falando de uma doença que a gente vai ter que tratar ali por 14 dias, como a neurosífilis, a gente vai precisar fazer o ajuste da função renal. Mas não é só por isso, não é só por conta da excreção renal. Lá naquela parte como preparar, eu vou falar para vocês qual que é o risco, ou as principais complicações do uso da penicilina cristalina, desculpa. E como que a gente vai usar? Então ali no contexto de uma meningoencefalite, pelo treponema pallidum, ou até mesmo um neurosífilis simplesmente, a gente está falando então de uma medicação que a gente vai ter que fazer de 4 em 4 horas na dose de 4 milhões de unidades internacionais. De 4 em 4 horas, tá bom? A cada 4 horas. Então a gente está falando de uma dose total diária ali de 24 milhões de unidades. Essa daqui é praticamente a dose máxima já da medicação, tá? A gente vai fazer isso por pelo menos 14 dias, 10 a 14 dias normalmente, e você pode fazer ela também de 4 em 4 horas ou pode fazer até mesmo em infusão contínua. Você pega os 24 milhões de unidades, dilui, deixa ali na bomba de infusão correndo, tá bom? É muito importante que tenha, como eu falei com vocês, a ajuste da dose para a função renal. Então vamos pensar ali um clearance de creatinina de 50 a 10. Nesse caso, a gente vai fazer 75%, de 50% a 75% da dose habitual, tá? Especialmente chegando aqui próximo dos 10, a gente vai atender já os 50% da dose.
E quando o clearance for menor do que 10, a gente vai fazer de 20 a 50% da dose, tá bom? Tendendo ali também ali para o redor de 25% da dose, tá? E é muito importante, pessoal, como aqui o ajuste, a quantidade da dose vai depender, especialmente da quantidade de penicilina cristalina diária que você está fazendo, é muito importante você conferir ali os protocolos da sua instituição, tá bom? Então não deixe de conferir os protocolos da sua instituição. Não vai precisar de ajuste da dose para a função hepática, tá? E quando a gente está falando de populações especiais, especialmente nas populações de idosos, a gente precisa lembrar da questão da função renal e da grande sensibilidade deles a alterações do potássio e o risco também de aumentar a concentração sérica mesmo ali em funções renais que estão ali limítrofes. Então, nos pacientes idosos, por favor, acompanhe a função renal do paciente para vocês fazerem o ajuste quando necessário, tá? Pacientes gestantes, uma medicação categoria B, e pacientes lactantes também dá para usar sem problema nenhum, certo? Tudo ok. Uma medicação segura. E como que a gente vai preparar então? Olha só, a gente está falando de uma medicação que tem pozinho aqui dentro. Então a gente vai ter que reconstituir, não dá para aplicar o pó na veia do paciente, certo? É uma medicação de uso endovenoso, tá bom? Alguns locais falam do uso intramuscular, mas eu vou orientar vocês hoje a fazer uso endovenoso, tá? Vocês vão reconstituir ali com 8 a 10 ml, tá? Pode variar ali de soro fisiológico ou de água destilada. É interessante vocês saberem que quando vocês fizerem 10 ml de soro fisiológico, vocês vão ter um volume final total ali de 12 ml. Então, se der para fazer os 8 ml, fica até uma continha um pouquinho mais fácil, tá? Reconstituir ali com 8 ml, no final vai dar praticamente 10 ml o volume total, contando o volume do pó, né? Do pozinho que vem ali dentro. E esses 10 ml, você vai pegar ele, nesses 10 ml, lembrando aqui, tem 5 milhões de unidades, você quer 4, né? Então você vai pegar 8 ml ali, desses 10 ml, e vai diluir em 50 a 100 ml do soro fisiológico. E fazer em BIC em 60 minutos. Não deixe de fazer em BIC em 60 minutos. Na verdade pode ser de 30 a 60 minutos, mas eu sugiro vocês a serem um pouquinho mais conservadores e fazerem em 60 minutos, tá bom? Vamos lembrar, novamente, fazer endovenoso, não deixe de fazer endovenoso. A preferência é mais seguro para o nosso paciente. E agora, qual que é o perigo? O pulo do gato. Cada 1 milhão de unidades da penicilina cristalina, presta atenção nisso, tem 1,7 mEq de potássio. Ou seja, a gente tem um grande risco de fazer no nosso paciente uma situação de hipercalemia. Se a gente tem um paciente que já tem insuficiência renal, a gente não fizer o ajuste de dose para esse paciente, o paciente vai evoluir com uma hipercalemia grave e tem risco de evoluir com PCR. Então, pessoal, de novo, aqui, mais que o normal, é de extrema importância fazer o ajuste da dose para a função renal do paciente, pelo risco de evoluir com hipercalemia por conta da penicilina cristalina, tá bom? Como eu falei com vocês, a gente vai fazer 24 milhões de unidades. Você vai estar fazendo aqui para o paciente diariamente quase 40 mEq de potássio. Isso é muita coisa, pessoal. O paciente tem verdadeiramente risco de evoluir com hipercalemia. Agora imagina, 40 mEq de potássio todo dia num tratamento que pode durar 14 dias. Isso aqui é bastante arriscado se você não fizer o ajuste da dose para a função renal. Então não deixe de fazer isso, tá? Outras consequências possíveis, também perigosas. Neurotoxicidade. O paciente tem risco de evoluir com convulsão. Opa, só um problema técnico aqui. O paciente tem risco de evoluir com convulsão, tá bom? Então, por favor, cuidado por não fazer dose extra, para não fazer dose a mais. Vamos fazer o ajuste da função renal. Pode evoluir com rash também. Aqui são alterações que podem acontecer habitualmente. Rash, restrições de hipersensibilidade e também, como eu falei com vocês, a hipercalemia. Tá? Não vamos deixar de lembrar desse risco, desse pulo do gato diferente ali. Se o paciente evolui com hipercalemia, vocês vão tratar a hipercalemia habitualmente. Lembra de proteger o coração, fazer eletrocardiograma, né? Para ver se não tem onda tempo colada, proteger o coração com gluconato de cálcio.
retirar o potássio dentro do sangue, ali fazendo gliconsulina, pode fazer furosemida, nebulização com beta-2. A convulsão, aqui também, normalmente, fazer benzodiazepínico, tá bom? O paciente evoluiu com rash, ou evoluiu com anafilaxia, vamos fazer ali a epinefrina. Isso aqui é as complicações, são o tratamento de cada complicação individualmente. Então, como que a gente vai prescrever essa medicação? Vamos usar um exemplo de uma paciente que está com neurosífilis, como eu falei com vocês. A dose não vai depender do peso da paciente. Então, a gente está falando de um paciente adulto, tá? Então, a gente vai prescrever a penicilina cristalina. Vamos pegar a ampola, né, de 5 milhões de unidades internacionais. Vamos reconstituir em 8 ml de água destilada. E vai dar ali um total de 10 ml. Após isso, vamos retirar. A gente precisa retirar ali agora 8 ml da solução final, contando que aqui vai dar um total de 10 ml, tá? Como eu falei com vocês. E diluir isso aqui em 100 ml do soro fisiológico, 0,9%. E agora a gente vai fazer em BIC em 60 minutos. Isso, claro, de 4 em 4 horas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra, se você for levar alguma coisa dessa aula aqui, lembra, penicilina cristalina, risco de hipercalemia, ajuste para a função renal. Não se esqueçam disso, pessoal. Assim como esse, tem outros vídeos aqui que eu dou dicas muito legais para vocês do uso corriqueiro, do dia a dia de várias medicações. Tem muitos outros vídeos muito legais aqui no nosso canal. Se inscreve para você não se perder nada, curte aqui nosso vídeo e a gente se vê na próxima.